Olá, vamos falar de Jesus, Lucas 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alfarrão, nem pão, nem dinheiro, nem terás 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, fica ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vós não recebem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque alguns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E, seguindo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já os que começavam a declinar, então, chegando a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em segundo deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: Não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvos se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que estava ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntaram-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: E vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, manifestou que a ninguém referissem isso, e dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se ninguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quis salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias,
os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entenderam eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aconteceu no 2º dia que, descendo eles do monte, lhes saiu um encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repentina clama, e o despedaça até escumar, e só o larga depois de ter o quebrantado. E roguei aos seus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando tinha chegado, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todas as coisas que Jesus fazia, dizia aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-la acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si mesmo, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for menor, este mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem uma pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram-lhe: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espíritos sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas boas dos homens, mas para salvá-las. E forma para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Glória a Deus, hosana nas alturas, aleluia, a paz de Cristo.